Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nossa última aula da parte da economia, hoje tratamos sobre oferta e procura. Tá? Ponto central, preço. Tá? Oferta e procura a gente sabe que é algo fundamental para se formar na economia de mercado. Tá? E o preço que vai reger toda a relação entre a oferta e procura. Existem outros fatores, né, que são menos importantes que o preço, que também vão influenciar, como a gente vai observar na sequência. Então começamos por procura. Então, o que é a procura? É a demanda, é a quantidade que os consumidores ou produtores querem comprar de produtos ou de insumos. Tá? Então, existem períodos que o adubo está muito caro, compra menos, então vai produzir menos. Existem períodos que, por exemplo, o arroz está muito caro, o consumidor vai comprar menos, vai comprar outra coisa, outro substituto, certo? Então, essa é a procura, tá? Ou demanda. Então, a quantidade que você deseja comprar, né, por unidade de tempo, sempre vai ter uma quantidade de compra limite por unidade de tempo, o mínimo e o máximo. Né? Então, esse mínimo vai ser quando o preço está alto e o máximo quando o preço está baixo. Tá certo? Será maior quanto menor for o preço, tá? Mantidas as demais condições constantes. Quais são as demais condições? A gente vai ver outras condições que vão afetar também, além do preço, que é a principal delas. Tá certo? Então, essa aí é a lei da procura ou da demanda, como preferir. E essa lei vai nos remeter a produzir uma curva, tá? Em que a gente vai explicar para vocês agora, que é a curva da procura. Então, que elementos a gente tem aqui? O preço, tá? E a quantidade por unidade de tempo que se deseja comprar, né? Ou que se deseja procurar. Então, se o preço está alto, aqui o preço alto, quantidade que eu quero comprar é baixa. Preço baixo, quantidade que eu quero comprar é alta. Preço intermediário, quantidade intermediária. Então, quanto o preço vai variando, vai mudando a quantidade. Vai baixando o preço, vai aumentando a quantidade que eu quero comprar. Essa curva pode ser reta assim, pode ser assim, conforme o tipo de produto que a gente vai estudar, certo? Existe uma para cada tipo de produto. Tá? Quando é necessário, quando não é necessário, quando ele é supérfluo, então a gente vai mudando, certo? Mudança na procura. Então, vai aparecer primeiro aqui o preço. Né? Então, o preço do bem é o mais importante de tudo. Conforme muda o preço, muda a quantidade que tu quer comprar, certo? Preço alto, quantidade baixa. Preço baixo, quantidade alta. Bem simplesinho. Os gostos e preferências do consumidor. Então, os gostos podem mudar com o passar do tempo. Tá? Então, as preferências. Hoje a gente tem muitos produtos orgânicos que estão assumindo a preferência. Antes não dava-se bola. Antes era mais só o preço. Hoje tem a parte de saúde, né? Se é um produto ecologicamente correto ou não, então vai afetar a preferência do consumidor. Então ele vai preferir um tipo de produto que vai também influenciar não somente o preço, mas também vai influenciar na procura desse produto. O número de consumidores considerados. Quanto maior o número de consumidores considerados, maior vai ser a variação na procura. Se o número for menor, por exemplo, se estudar o Rio Grande do Sul, tu vai ter uma quantidade diferente de carne procurada. Se tu pegar ali, por exemplo, Bagé na fronteira, tu vai ter uma quantidade diferente de carne procurada. Então, vai ter variações conforme o número de consumidores, tá certo? A renda dos consumidores. Tá? Se a renda aumentar, o consumo vai aumentar. Tá? Então, as pessoas ganhando mais vão consumir mais. Então, elas vão consumir mais a mesma coisa até um certo ponto. Depois, elas vão começar a procurar qualidade. Essa é uma coisa que a gente sempre percebe aí quando vai começando a aumentar a renda. Estudante ganha pouco. Compra bastante daquilo que ele mais compra. Vamos dizer, um refrigerante, aqueles baratinhos. Tá? Depois, ele vai começando a comprar mais daquele baratinho, você vai ganhando. Depois, ele vai comprar um melhor, tá? Se ganhar mais. E assim por diante. Os preços dos bens relacionados àqueles sob consideração. Isso aí a gente vai ter na sequência, né? Existe uma relação entre bens, onde um influencia no outro. Tá? A gente só vai ver seguidinho, a gente vai estar olhando isso aí. A variedade de bens disponíveis. Então, quanto maior a variedade, na época que eu era piá, pessoal, só tinha um tipo de tênis, era o Bamba, tá? O Yakonga. Hoje tem uma infinidade de marcas, modelos, para correr, para caminhar, para passear, para tudo que é jeito. Então, hoje existe uma grande variedade. Então, quando não tem, tu tem que comprar aquele. Então, o preço é aquele mesmo, não tem problema nenhum, vai ter que ser ele mesmo. Tá? Agora, se tiver uma variedade, é claro que tu vai ter bens mais caros, mais baratos,
e isso aí vai influenciar também na procura de cada um. Tá? A expectativa dos consumidores sobre os preços, sobre o futuro dos preços dos produtos, então, ou os preços futuros, né? Então a gente, quando vive momentos da inflação, isso é bastante importante, né? As pessoas fazem rancho e acumulam dentro de casa, fazem estoque. Quando não tem inflação, não se faz estoque, tá certo? Inflação é o aumento, como a gente já viu na aula passada, né? Vocês já estão sabendo o que é inflação. Então esses são os fatores que levam a mudanças na procura. Deslocamentos na curva da procura. Então, por aumento na renda dos consumidores ou mudança nos gostos ou preferências dos consumidores. O que pode acontecer na curva da procura? Então, aqui a gente tem a curva da procura, como ela estava antes lá, né? Preço, a quantidade procurada e a curva aqui. Aproximei a reta para facilitar a explicação. Se aumentar a renda dos consumidores, o que vai acontecer? Essa curva vai se deslocar para a direita. Porque aqui, ó, o preço segue o mesmo, a quantidade procurada é maior. Por quê? Porque o pessoal está ganhando mais. Ou porque o pessoal está gostando mais daquele produto. Então mudou. O produto é orgânico. O produto é ecologicamente correto. O produto traz benefícios para a saúde. Então vai comprar mais. Tá? Mesmo o preço seguindo igual. Se eu diminuir a renda ou aquele produto traz malefícios para a natureza, ele não é ecologicamente correto, tá? Uma série de coisas podem aparecer. Então essa curva vai se deslocar para o outro lado. Aos mesmos preços, as pessoas vão comprar menos, certo? Então é simplesmente isso aí, os deslocamentos na curva, certo? Relações entre produtos, como a gente já falou, né, são os fatores que também mudam a procura. Produtos competitivos ou substituto. Por exemplo, uma coisa bem comum nos dias de hoje, carne de gado, cara. Tá? O que o pessoal faz? Compra menos carne de gado, vai substituir por carne de frango, carne de suíno, né? Por ovos, então que são fontes de proteína também, certo? É um exemplo de hoje, pessoal. Vocês vão no mercado, vocês falam com os pais de vocês, veem no jornal, na televisão, é um exemplo claríssimo de produtos competitivos, tá? Então, não mudou o preço da carne de frango, não mudou o preço do ovo, não mudou o preço da carne de suíno, mas aumentou a de bovino. Então, vão comprar menos de bovino e vão comprar mais dessas outras aos mesmos preços, sem mudar o preço delas. Só mudou do outro que compete, tá? Mesmo acontece ao contrário. Produtos complementares, por exemplo, vocês vão comer pão, come pão puro? A maioria não, né? A gente sempre fala o pão com margarina, né? Então, café com açúcar e assim por diante. Então, tu compra um e tu leva o outro, por quê? Porque aquele complementa, tá? Então, por exemplo, tu vai fazer um churrasco, tu compra um pão de alho, tu compra, sei lá, uma batata para fazer a maionese e assim por diante, para poder fazer aquele complemento na refeição, tá certo? Se for o caso. Até aí a gente viu sobre procura. Vamos para a oferta, então. O que é a oferta? A oferta é a visão de quem vende. Procura é a visão de quem comprava. Oferta é quem está vendendo. Quando é que eu quero vender? Tá? Quando o preço está alto. Tá? Se o preço está alto, eu quero vender bastante. A quantidade que eu quero vender é bastante. Se o preço está baixo, eu vendo o mínimo possível. Por exemplo, quem é filho de agricultor, se o preço do soja está alto, eu colho e vendo. Se o preço está baixo, eu seguro para aumentar o preço e eu poder vender melhor. Se o preço é intermediário, eu vou também querer vender uma quantidade intermediária. Nem sempre a gente vende o que quer, né, pessoal? Muitas vezes a gente precisa vender, como acontece com a maioria dos produtores rurais. Sou filho de produtor e sei como é que é. Mudanças na oferta. Como é que podem acontecer as mudanças na oferta? Tá? Mudanças tecnológicas. A gente sabe que hoje que a produção, por exemplo, por hectare de soja, de milho, de trigo, de qualquer produto agropecuário é muito maior do que 20, 30 anos atrás. Por quê? Pela tecnologia. Então, devido à tecnologia, com área menor, a gente está produzindo muito mais. Mas muito mais mesmo. Se vocês estudarem a linha evolutiva da produção, vocês vão ver, principalmente no Brasil, que nós temos uma tecnologia muito alta de produção agropecuária, que é o que nos interessa aqui, certo? Então, mudanças tecnológicas levam ao aumento na oferta de produtos. Tá? Importações. Tá? Muitas vezes o produtor está com preço razoável e o preço está bom, né? Então o que acontece? O governo importa ou as empresas importam, né? Os supermercados, enfim, importam para diminuir o preço. Então produtos que vêm de fora. Subsídios.
O que é subsídio? É um auxílio que o governo dá para as pessoas produzirem mais, tá? Para produzirem incentivo para produzir determinado produto que está em carência. Tá? Isso aí acontece não só em países de economia planificada, mas também de economia de mercado, onde existe uma folga de dinheiro do governo, tem dinheiro sobrando, muitas vezes pagam até para não produzir, como acontece em países europeus. Então, o subsídio é um auxílio que o governo dá para a pessoa produzir mais, certo? Aqui no Brasil, os juros agrícolas são subsidiados. Mudanças nos preços dos recursos de produção. Eu já falei para vocês antes, se aumentar muito o adubo, aumentar muito os insumos, as pessoas vão produzir menos, tá? Então, vai existir uma oferta menor de produtos, certo? E mudanças climáticas também, né? Que vão produzir mais quando correr tudo certinho, ou produzir menos, que é o que mais se reclama, né? Quando existe uma seca, ou existe muitas chuvas, também é prejudicial, né? Então, vão influenciar diretamente, como a gente viu lá na primeira aula, as peculiaridades da agricultura. E o ponto de equilíbrio, pessoal? O ponto de equilíbrio é onde se cruzam as duas linhas, né? Então, a gente tem aqui o ponto de equilíbrio, tá? Apertei errado aqui. Vamos lá, ponto de equilíbrio, então é o ponto onde se cruzam, né? Então, uma é o contrário da outra, né? Aqui a curva da procura, né? Preço alto, quero comprar pouco. Preço baixo, quero comprar bastante. Curva da oferta, preço baixo, quero ofertar pouco. Preço alto, quero ofertar bastante. Então tem uma linha que se cruzam, né? E aí você forma um ponto de equilíbrio. Um ponto, quando encontrado, ele tende a ser mantido. Tá? Então, geralmente, as pessoas, os produtos vão se manter naquele preço, né? Com oscilações, e depois volta para aquele preço normal, que é o preço estável, né, em economias estabilizadas, diga-se de passagem. E elasticidade, né? Elasticidade é quando ocorre uma mudança no preço, por exemplo, aumentou o preço 10%. Quanto vai aumentar a procura? Vai diminuir a procura, tá? Ou aumentar, se for o caso. Então, o produto ele é elástico quando o índice de elasticidade for maior que 1. Tá? Então, é um produto elástico. Por exemplo, o preço diminui 10%, então a quantidade procurada vai aumentar 20%. Então é um produto elástico, aumentar 20%, 30%. Tá? Então, isso é elasticidade. Elasticidade unitária. Tá? Por exemplo, essa equação aqui vai dar 1. Então, o preço diminuiu 10%, a quantidade procurada vai aumentar 10%. Tá? Produtos elásticos, pessoal, são produtos industrializados. Por exemplo, computador, carro. O tempo deu uma redução da IPI, 3%, aumentou enormemente a compra de carros. Aumentou 20%, 30% a compra de automóveis. Né? Então, são produtos elásticos, são produtos geralmente não necessários. Tá? São produtos que não são produtos básicos para a existência da gente. Celular, notebook, carro, enfim, lazer. Tá? Então, aumenta bastante. Produtos de elasticidade unitária, eu não tenho recordação de nenhum. Pode ser produtos agrícolas, mas geralmente o produto agrícola é um produto inelástico. Por exemplo, diminuir 10%, 20% o preço do arroz. Não vai aumentar 20% o preço do arroz. Vai aumentar 10%, 15%. Por quê? Porque ele é um produto que tu compra de qualquer jeito, né? É básico. O leite, por exemplo. Então, tu tem que dar leite para a criança, dar leite para tomar café. Então, não vai ter uma elasticidade. O nosso meio tem mais essa dificuldade, mais essa peculiaridade do setor agrícola, que os produtos são inelásticos, poderia estar lá junto. Então, fica aí explicado para vocês o que é elasticidade, né? Para encerrar, então, a nossa aula de oferta e procura, de maneira bastante prática, bastante simples. A gente complementa alguma explicação, se for necessário, lá na aula síncrona, né? Que vai ser nessa quarta-feira. E deixando bem claro sempre, né, pessoal, isso aqui são materiais que não foram produzidos para a gente foi acumulando com o passar do tempo e tem a finalidade única, exclusivamente didática. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.